E eu falei, amiga, tá aqui, o que eu faço? Ah, eu acho que eu devia ir pra emergência. E eu nunca mostrei pra vocês esse vídeo, mas decidi compartilhar. Mas eu lembro que nesse dia eu recebi essa mensagem no meu coração muito forte, falando pra eu parar de ter o controle. Foi um momento muito frustrante, porque eu lembro que o hospital tava lotado. Eu acho que eu fiquei esperando umas 2 horas pra ser atendida. E eu tive um leve sangramento logo antes de eu me deitar pra dormir. Nossa, sentar no chão com essa barriga é um pouco mais difícil, meu Deus. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Caso você seja nova aqui, já deixa aquele like, se inscreve pra não perder nenhum videozinho. Tem vídeo toda segunda e quinta. E eu tô amando compartilhar com vocês essa nova fase da minha vida, que é a gravidez, virar mãe. Já se inscreve. Um tempo atrás eu cheguei a comentar com vocês lá no Instagram que a Heloise, né, nossa bebezinha, que tá aqui na minha barriga ainda, ela é um bebê arco-íris, né? É uma gestação que veio depois de uma perda, né, de um encerramento ali de uma gestação anterior. Meu cabelo tá feio. Aí eu passei shampoo a seco. Sabe quando taca talco e não sai tudo? E como tem muita gente nova chegando, muita gente começou a perguntar, pera, você já perdeu uma gestação? Como assim? Quando eu perdi a minha primeira gestação, eu fiz um vídeo, tem aqui no canal, o vídeo de eu detalhando mais como é que foi passar pela experiência, mas um vídeo que eu não tinha feito ainda era sobre o meu testemunho, né? Como foi essa gestação, esse milagre, esse presente de Deus na nossa vida, que é a Heloise. Então decidi fazer um videozinho aqui pra vocês, explicando um pouco mais sobre essa conexão que eu tive com Deus, esse aprendizado e como esse milagre mudou a minha vida. Bom, em 2023, eu e o Hector, a gente foi pro Brasil, a gente foi passar um mês lá com a nossa família. A gente já tava meio que planejando a começar a engravidar no ano de 2023. Eu tinha parado de tomar anticoncepcional em 2022, na metade do ano, mais ou menos junho ou julho. Não tomava nenhum tipo de anticoncepcional, DIU, não tinha nada. O modo que a gente usou durante aqueles, sei lá, 6 a 8 meses ali foi assim, oração. E quando a gente foi pro Brasil, a gente decidiu que a gente ia começar a tentar engravidar. E na viagem do Brasil, a gente aproveitou o máximo que a gente podia. Nós voltamos para os Estados Unidos. Eu lembro que eu tive, na verdade, uma infecção urinária no finalzinho da minha viagem no Brasil. A gente voltou aqui para os Estados Unidos, tava tudo bem, tava tudo ótimo. Mas como eu sabia que a gente já tinha começado a tentar engravidar, eu tava de olho pra saber, né, como é que tava essa questão da minha menstruação, que sempre foi muito regulada, né, essa é uma palavra. Ela sempre foi muito regulada, então eu tava só ali prestando atenção. Lembro que eu não tinha comentado nada com o Hector, eu tava esperando pra ver se a minha menstruação iria atrasar. E quando foi março, finalzinho de março, minha menstruação não desceu e eu fiz um teste de gravidez. Quando eu fiz o teste de gravidez, eu meio que tava na expectativa, meio que não, tal. Eu gravei. E eu nunca mostrei pra vocês esse vídeo, mas decidi compartilhar esse videozinho, como é que foi descobrir a minha primeira gravidez. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I. Bom, vocês podem ver que foi um videozinho muito emocionante. Pra ser muito sincera, eu não assisto mais esse vídeo. Não porque tem algum tipo de remorso ou algo assim, mas foi um momento, sei lá, um momento muito sensível da minha vida, sabe? Eu descobri ali, foi uma emoção. Quis fazer uma surpresa pro Hector, ele descobrindo. Eu comprei um Crocs pra ele, dentro do Crocs tinha um croquinho. A reação dele foi muito engraçada, porque eu mostrei pra ele e ele não entendeu. E aí ele virou pra trás e tava segurando o teste. E foi uma ficha ali que caiu tudo. E a partir
daquele momento a gente já começou a fazer planos e a gente tá grávida, que não sei o que, E aí a gente contou pra nossa família e amigos bem próximos. Nós estávamos ali naquela realização de um sonho. Então foi muito, muito rápido. A gente acha que na primeira tentativa de engravidar deu certo. Eu lembro certinho que quando eu contei pra minha mãe, uma das primeiras perguntas que ela me fez foi: você fez um teste de sangue, né? Um exame de sangue? E eu peguei e falei: não fiz, vou fazer, né? Tem que marcar. Eu só tinha feito o teste do palito. E ela falou: por que você não faz um exame de sangue? Aí eu sei que eu peguei e falei: tá bom, mãe, já faço. E eu lembro que veio o final de semana, a gente contou pra alguns amigos. E na segunda-feira à noite, é segunda-feira ou na terça-feira? Mas segunda ou terça-noite eu tive um leve sangramento logo antes de eu me deitar pra dormir. E na hora, assim, eu assustei, foi bem pouquinho. Eu chamei o Hector, ele falou: amor, vamos pesquisar. Aí eu pesquisei, aí parecia ser normal. E aí eu peguei e fiz um teste de gravidez na mesma hora. Fiz 2, na verdade, eu lembro, e os 2 deram positivo. Aí eu fiquei meio tipo: não, tá. Tudo bem. E aí na manhã seguinte, isso foi segunda noite, porque na terça de manhã, lembrei, na terça de manhã eu tive um sangramento maior e aí eu me assustei, eu acabei ligando pra uma amiga que ela já tinha passado por essa mesma situação e eu falei: amiga, tá aqui, o que eu faço? Eu acho que eu devia ir pra emergência. Então a gente foi pra emergência. Foi um momento muito frustrante, porque eu lembro que o hospital tava lotado, eu acho que eu fiquei esperando umas 2 horas pra ser atendida, chorando muito, né, um desespero que você não tem controle dessa situação e orando bastante, né, Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E acho que quando a gente pega e fala: Deus, seja feita a tua vontade, muitas das vezes a gente espera que a vontade dele seja nossa. Então é tipo: Deus, seja feita a tua vontade, mas que eu ainda esteja grávida. Então eu tava ali, tipo, na oração, pedindo pra Deus acalmar meu coração, principalmente. O Hector foi junto comigo, tava dando todo o suporte, a gente não tinha falado pra ninguém que a gente tava ali, a gente só tava lidando com aquele momento. E eu lembro certinho que eu tava no meu celular, esperando na recepção mesmo, eu tava esperando ser atendida. Eu lembro que tinha um versículo no meu Instagram, ou era uma fala, mas eu lembro que foi muito impactante pra mim, porque Deus falando comigo, né, que falava que eu esqueci. Que horror! No outro vídeo tem mais detalhes. Mas foi impactante pra mim, sim, eu prometo. É só porque eu acho que agora que eu tô grávida eu não tenho mais memória. Mas falava sobre a vontade de Deus e falava que mesmo que algo não se cumpra agora, vai se cumprir, né? Tipo, a promessa de Deus nunca é falha. Lendo aquilo foi meio que uma confirmação pra mim. Eu tava esperando pra saber do médico, né, o porquê eu ser examinada, o porquê de eu ter sangrado e tudo mais, tal. Mas a minha confirmação mesmo, ela veio de quando eu li aquilo. Porque foi tipo, eu senti muito Deus tocando no meu coração do tipo, vai ficar tudo bem, sabe? E aí eu lembro certinho que depois eu leio, eu fui no banheiro. E aí eu tive um sangramento maior. Então foi um pouco difícil. Eu lembro que ali eu já tinha meio que uma confirmação, aí me chamaram, a gente entrou, eu fiz um exame, tiraram meu sangue e tudo mais, e o médico, na verdade não foi nem o médico, foi uma enfermeira que confirmou que eu tinha perdido a gestação, que eu estava com o meu HCG, que é o hormônio da gravidez, muito baixo. Eu tava de 4 para 5 semanas, e aí me disseram que eu tinha tido uma gravidez química, é quando você produz até onde eu sei, tá? Porque eu não sou médica. Você produz o hormônio da gravidez, seu corpo acha que teve ali, ou se... Acho que teve a fecundação e não era perfeita, tipo, não era... Tinha alguma coisa errada, ou tava no lugar errado, alguma coisa assim, mas meu corpo rejeitou, só que eu produzi ali o hormônio da gravidez. Então, por isso que eu tive positivo no meu exame de palitinho, mas no meu exame de sangue tava constando que os meus hormônios não estavam tão altos, né? E no final das contas, aquele sangramento veio com uma menstruação. O que a médica me disse é que é muito comum isso acontecer, mas obviamente que foi um baque muito grande pra mim. Sempre foi um sonho ser mãe e ali realizando aquele momento, sabe? Tipo, nossa, eu vou realizar um sonho e do nada acabou. E eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle das coisas, e foi muito difícil pra lidar. Mas assim, eu sinto muito que hoje, desde do acontecimento, foi uma coisa que Deus tocou muito no meu coração, foi uma coisa que eu senti a presença de Deus cuidando de mim, sabe? Já passei por muitos momentos na minha vida onde eu sofria, onde eu tive muita dificuldade de lidar com certas situações, mas também, ao mesmo tempo, eu sentia muita presença de Deus. A médica pediu pra eu ficar 1 mês sem tentar, 1 mês sem ter relação sexual, e depois, assim, 1 mês, se eu quisesse continuar a tentar, o meu corpo, meus exames estavam tudo certos, né? Então não tinha nada de errado que eu poderia continuar com essa jornada. E foi isso que a gente fez. Eu e o Hector, a gente esperou, né? A gente perdeu, então, era, acho que, se eu não me engano, começo ou final de abril. Ou antes.
Era final de março, tá certo, era final de março. Porque a gente esperou abril e aí em maio a gente começou a tentar de novo. E com isso a minha menstruação, né, tava vindo normal, regulado, tudo bonitinho. No mês que a gente começou a tentar novamente, eu tinha minha tabelinha no meu celular. Era um aplicativo, nesse aplicativo eu sabia, eu podia anotar quando que a gente fazia amor, quando a gente não fazia. Eu podia anotar todos os detalhes, eu sabia quando era a minha janela de ovulação, eu sabia tudo. Então eu tinha esse aplicativo e eu tinha controle da situação pra gente tentar engravidar novamente. E eu lembro que a gente tinha decidido, né, fazer um dia sim, um dia não, porque isso aumentava as chances de engravidar e, enfim, foi uma loucura. E eu tinha muita expectativa. Eu acho que a coisa maior, assim, desse mês de tentativa era a minha expectativa em cima disso. E veio a minha frustração, que depois desse um mês tentando, desceu a minha menstruação e aquele momento ali foi do tipo, eu falhei, sabe? Foi um sentimento de não conseguir, não dei meu 100%, mesmo que isso é uma coisa que tá completamente fora do nosso controle, mas aquele sentimento tava ali comigo, sabe? E aí eu lembro que eu me frustrei muito, e eu lembro muito bem que eu vim tomar um banho de banheira, e eu fiquei nesse banho de banheira muito tempo orando e meio que até perguntando a Deus, por quê? Não tô entendendo. Eu engravidei tão rápido, por que agora eu não posso engravidar? Será que eu vou demorar muito tempo? Obviamente que tempo é muito relativo nesse cenário, porque tem muitas mamães aí, mulheres que esperam anos ou não conseguiram, né, ter essa realização da gravidez. Então o tempo nessa questão é muito relativo e eu super entendo. Mas na minha cabeça que tava passando por aquilo, aquele um mês, aquela tentativa que eu tava tão ciente, tão na certeza que eu ia conseguir, não consegui, foi frustrante. Então eu lembro de orar bastante e pedir que Deus me iluminasse e que eu pudesse entender um pouco da situação. Ai, dor nas costas. E o que aconteceu foi que eu queria meu celular porque eu tenho a data, pera. Eu descobri a primeira gravidez em março, no final de março. Perdemos no final de março também. E aí a gente ficou de março a abril sem tentar. Aí abril, comecei a tentar de novo. E no final de abril, desceu a menstruação de novo e, né, dia 29 de maio, eu tenho esse vídeo aqui que eu e o Hector, a gente tava lá fora, a gente tava arrumando o nosso quintal. E nesse vídeo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um arco-íris que tá mais forte e tem um outro arco-íris atrás dele. Apareceram dois arco-íris no céu. E nesse dia, eu orei bastante e eu recebi uma resposta muito grande de Deus. E essa resposta da minha oração foi muito o Espírito Santo conversando comigo. Eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, então pra eu confundir a minha voz com a voz do Espírito Santo é muito fácil. E eu sempre falo, né, Deus, que seja claro quando o Senhor fale comigo, porque eu sou muito ansiosa e eu converso sozinha, então assim, posso confundir. Mas eu lembro que nesse dia eu recebi essa mensagem no meu coração muito forte, falando pra eu parar de ter o controle, né? Tipo, entregue o seu controle pra mim, né? Você lê na Bíblia e fala, né, pra gente entregar nossas ansiedades, medos nas mãos do Senhor. E é uma dificuldade muito grande porque a gente tem essa mania de controlar as coisas da nossa vida. Seja uma situação feliz, seja uma situação triste, a gente tem ali o controle. Então quando a gente pensa, né, vou entregar nas mãos do Senhor, é um desafio. Eu lembro que nesse dia eu vi esses dois arco-íris no céu. E o arco-íris, ele tem um significado muito bonito, que é a aliança de Deus, né? É a aliança da promessa de Deus. Então, aquilo me deu muito conforto porque eu sabia que Deus estava comigo e que a promessa dele iria se cumprir. Não quando, mas ela iria se cumprir. Eu orei e naquele dia Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo falou que eu tinha que deixar as coisas na mão de Deus. Eu lembro que eu falei com o Hector, eu falei, amor, eu orei, eu recebi essa resposta e eu vou parar de controlar. Seja a vontade de Deus feita. Então não vou ficar um dia sim, um dia não vou ficar vendo tabelinha. Lembra que eu mencionei pra vocês sobre o meu aplicativo, que eu tinha ali tudo bonitinho, as datas de quando eu ia menstruar, quando eu ia ovular e tudo mais? Não abri mais aquele aplicativo. Eu falei pro Hector, não vou mais abrir. E sem o aplicativo, eu confesso que eu sou meio perdidinha, então eu realmente não lembrava quando que ia descer minha menstruação. Então eu deixei assim 100% nas mãos do Senhor. Aquele mês ali, o final de maio pra junho, obviamente que a gente fez a nossa parte, mas foi assim, completamente por querer fazer e não porque a gente queria engravidar e vamos ter que fazer e tudo mais, sabe? E eu lembro que foi um mês muito tranquilo, um mês muito de paz, um mês onde eu me aproximei muito de Deus. Eu ouvia muito culto e no culto falava muito sobre como muitas vezes a gente entrega nas mãos de Deus algo da nossa vida, mas a gente ainda espera ter o controle, a gente ainda espera que a vontade de Deus seja a nossa vontade. E se você for parar pra pensar, isso não é entregar, né? Então é aquele negócio mesmo de você entregar algo pra Deus e falar, Deus, faça a tua vontade e a tua vontade seja feita e que o Senhor dê paz no meu coração. Então foi um aprendizado ali pra mim. O Hector também tem
o testemunho dele, como mudou o relacionamento dele com Deus. Naquele momento eu aprendi a esperar em Cristo, eu aprendi a não duvidar, eu aprendi sobre a minha fé. E aquilo me deixou muito mais forte com Deus, a minha intimidade com Jesus aumentou muito. Aquilo também fez com que eu percebesse que certas coisas, tudo tem um porquê. Porque eu acho que se eu não tivesse perdido a primeira gestação, talvez eu não teria essa vulnerabilidade de realmente poder me entregar pra Deus e realmente pedir pra que Deus fosse o guia da minha vida, fosse o dono da minha vida, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldadezinha da gente abrir mão. Dia 29 de maio, quando eu vi os 2 arco-íris no céu, me lembrou, né? A promessa de Deus, ela vai ser cumprida. Bom, o tempo foi se passando, junho tava se passando. No mesmo mês, o Hector se batizou. E eu lembro até que eu falei pra ele, eu falei, nossa, imagina se eu estiver grávida. Eu e nosso filho, a nossa filha, vamos estar te batizando, né? Que o batizado dele, que ele pôde escolher. E ele me escolheu pra batizar ele. Foi o maior presente de todos. Porque sempre foi uma oração minha, né? Que ele se batizasse, que ele entregasse a vida dele a Jesus. E ver ele ali no batismo dele foi assim... um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu lembro que eu tava chegando perto do aniversário dele também. Tava naquela esperança, sabe? Eu não sou de ferro. E eu falava, Deus, eu não vou fazer nenhum teste de gravidez, não vou olhar no aplicativo. Quando for pra eu descobrir se eu tô grávida ou não, o Senhor vai me dizer. Eu tô aqui com a minha ansiedade, mas eu coloco minha ansiedade em Cristo, assim. Mas pro final daquele mês, eu comecei a me sentir meio estranha. Então, muita sensibilidade, meu olfato tava muito sensível. Eu cheguei aí num restaurante que a gente ama, cheguei a vomitar na porta do restaurante, não falava nada. Passei mal, não, tô meio estranha, tal. Mas não pegava e falava, tô grávida, porque eu tava esperando em Deus. Então eu não queria ter aquela expectativa, sabe? E a mesma coisa pro Hector. O Hector falava que ele achava que eu tava grávida, mas também não falava nada. Então eram os dois achando que a gente tava grávida, mas ninguém se comunicava. E aí, foi chegando no final do mês de junho, acho que mais ou menos, eu não sei exatamente, dia 20 e pouco, eu senti muito forte no meu coração a voz de Deus falando comigo. Você está grávida e é uma menina. Aí você já viu, né? Uma pessoa ansiosa receber essa mensagem de Jesus. E eu pensava, né? É minha ansiedade. Minha ansiedade. E aí, chegou o dia 24, era um sábado, eu e o Hector, a gente tava o dia inteiro em casa, a gente desceu na nossa sala, a gente juntou os nossos sofás, fez tipo uma mega caminha lá, jogando videogame, eu e ele, tava um dia ensolarado, eu peguei e falei pro Hector, vamos fazer um teste de gravidez? E aí a gente decidiu fazer o teste de gravidez. E aí vocês já viram, né, o videozinho do teste. Foi um momento, assim, muito incrível, porque eu já tinha confirmação no meu coração que eu estava grávida, porque o Espírito Santo falou. Mas ver ali o grávida, né, ver ali o teste dar positivo, foi ainda uma explosão de sentimentos, foi mais uma confirmação. Então, assim, foi incrível. Como Deus pensa em todos os detalhes, aquele dia, no dia 24, que tava ensolarado, o céu tava lindo. Se eu não me engano, deu uma leve chuvinha, e apareceram 2 arco-íris. 2 arco-íris no céu no dia que eu descobri a minha gravidez. Então, assim, se você falar pra mim que não é Deus, pelo amor do santo Deus. Mais uma vez, Deus ali presente. Mais uma vez, Deus ali cumprindo uma promessa. Foi, assim, o milagre mais lindo de todos. E, assim, e continuou, né? Porque quando Deus tocou no meu coração que eu estava grávida, né? Me dando a confirmação, Ele não só confirmou que eu estava grávida, Ele falou, você está grávida e é uma menina. Quando eu descobri no chá revelação que era uma menina, gente... Deus é maravilhoso. Eu gosto de contar e gosto de compartilhar porque eu sei que muitas mamães e muitas famílias passam por essa mesma situação e muitas vezes esperam até muito mais, né? No meu caso, a gente demorou ali mais ou menos 2 meses pra engravidar depois da minha perda. Mas eu sei que tem muitas mamães que estão aí tentando, que tiveram outras perdas e tudo mais. E esse testemunho é mais pra falar sobre a glória de Deus e como a gente tem que abrir o nosso coração e largar a mão do nosso controle. Porque se eu tivesse o controle daquela situação novamente, provavelmente poderia dar errado. Por quê? Porque era a Beatriz ali, vai fazer acontecer, vamos fazer acontecer. De algo assim que eu não tinha controle. Então, realmente entreguei nas mãos de Deus e tem um versículo que eu gosto muito e eu compartilhei com vocês na postagem que eu fiz quando a gente perdeu a primeira gravidez e eu compartilhei com vocês nessa postagem aqui que foi o nosso ensaio da gravidez, que fica em Hebreus 10:23, que é guardemos firmemente a esperança
da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Eu achei legal comentar esse mesmo versículo, porque se você voltar pra assistir o meu vídeo de quando eu perdi o bebê, eu falo esse mesmo versículo. E hoje eu posso dizer, Deus cumpriu a promessa dele na minha vida e na vida do Hector, que é a nossa princesa. É mais sobre a gente ser menos pra que Deus seja mais. É fazer esse exercício, é você saber se entregar, é você orar, é você ter intimidade com Deus pra você ouvir a palavra, sabe? E ouvir a voz dele, porque muitas vezes a gente tem tantas informações ao nosso redor que a gente não para pra prestar atenção nas coisas que Deus tem pra nós. Então, fale de coração cheio quando você pede pra que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Eu acho muito importante a gente ter essa paz de saber que Ele tá no controle, então eu achei importante compartilhar também, vim aqui e falo o testemunho dele, porque da mesma maneira que eu vim e falei pra vocês da perda e disse pra vocês que um dia a promessa iria se cumprir, hoje eu venho falar do meu testemunho e compartilhar que a promessa dele se cumpriu.